E aí, pessoal do primeiro ano, nós vamos já início aqui o nosso conteúdo, né? Vamos continuar o nosso estudo de função, só que nós vamos trabalhar agora com a função afim especificamente. Trabalhamos com o conceito de função no modo geral e vamos ver agora a função afim, que pode ser também pode ser chamada também de função do primeiro grau. Vamos começar o conteúdo de função trabalhando com um exemplo, certo? Uma funcionária exerce o cargo de assistente financeira em uma determinada empresa, recebe a título de rendimento mensal um valor fixo de R$3.000. Então, esse valor é fixo, independente do que ela venda ou não, ela recebe 3.000, mais um adicional de R$20 por hora extra trabalhado. Então ela recebe 3.000 por fixo mais 20 horas, R$20 por hora extra, né? Ou seja, se passar do tempo de serviço, além dos 3.000 mais 20 e assim sucessivamente. Nessa situação, pode-se dizer que o salário mensal S, a gente vai estipular aqui S como o salário da moça, da funcionária, é tal que S é igual a 3.000 mais 20 vezes, aqui é o pontinho de vezes, o total de horas extras trabalhadas. Ou seja, o salário dela, o S, vai ser igual a 3.000, que é o total fixo que ela recebe, mais 20 vezes a quantidade de horas trabalhada por ela. Observe que o salário mensal da assistente financeira é dado em função do número de horas extras trabalhadas por mês. Ou seja, montando aqui, ó, o S de X, que seria o salário da moça, vai ser 20 vezes o X. Esse X aqui seria a quantidade de horas que ela trabalha por fora, ou seja, horas extras que a gente não sabe, mais 3.000. Nós teríamos aqui uma função matemática, em que S de X representa o salário mensal da funcionária em reais e o X o número de horas extras trabalhadas por mês. Situação como essa, em que se tem um polinômio do primeiro grau, nós temos aqui um polinômio do primeiro grau. Por que ele é do primeiro grau? Porque a variável x aqui, ela tem o expoente 1, lembre que o expoente 1 ele pode ser omitido, né? Então, a situação começa em que se tem um polinômio do primeiro grau, definindo a função, dá uma ideia de função polinomial do primeiro grau, também chamada de função afim. Então, nós temos aqui um exemplo de função afim. Função afim, né? Denomina-se função afim toda função f de R em R, lembrando que essa nomenclatura f de R em R está dizendo que o domínio real, imagem também o que? Real, da forma f de x igual a ax mais b, com a e o b pertencente a R. Esse a aqui ele vai ser o chamado de coeficiente angular, ele é o termo que acompanha a incógnita x, e o b vai ser o termo independente, que no estudo de função ele vai ser chamado de coeficiente linear. Exemplos aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a função f de x igual a 2x mais 3. Quem é que vai ser o coeficiente a? O 2. Quem é que vai ser o coeficiente b? O 3. O 2 é quem acompanha o x e o 3 é o termo independente. G de x é igual a x sobre 5 menos 1. Quem é o coeficiente angular aqui, que é o a? Vai ser 1/5. E o coeficiente b aqui vai ser menos 1, que é o coeficiente que a gente chama de coeficiente linear. Outro exemplo, h de x é igual a menos 4x mais π. Então, o a aqui que acompanha o x é o menos 4. E o coeficiente b aqui, que é o termo independente, vai ser o valor de π. M de x é igual a x. Nessa função nós temos o a que vale 1. Não, observe que quando não vem o valor aqui, subtende-se que tem 1. E nós não temos o coeficiente linear. E nesse caso ele é considerado 0. Casos particulares das funções afim, né? O que vai ser uma função identidade? É toda função f de R em R
definido dessa forma aqui, ó, f de x igual a x, ou seja, y igual a x. É uma função onde o coeficiente angular, o que acompanha o x, é 1 e o b vai ser 0. O coeficiente de b é 0. Então, toda função que se comportar dessa forma, f de x igual a x, ela é chamada de função identidade. Função constante a gente já viu o que era. A função constante é uma função afim, só que definida por uma constante, f de x igual a b. Nesse caso aí, o a da função é 0. Função linear. A função linear é toda função f de r em r definida por f de x igual a x. A gente pode até dizer que toda função identidade é linear. Agora, nem toda linear é identidade, porque para ser identidade, o coeficiente a tem que ser obrigatoriamente 1. Para ela ser linear, o coeficiente a vai ser qualquer número diferente de 0. E aqui observe que não tem o termo independente, é só ax. Então, esses aqui são os casos particulares da função afim. Como é que a gente trabalha o cálculo do valor numérico de uma função afim? Também é algo que você já sabe. O valor numérico de uma função afim, f de x igual a x mais b, para um certo x igual a k, esse k aqui vai ser um número, uma constante, é dado por f de k igual a vezes k, ou seja, no lugar de x, a gente substitui por k. Exemplo. Se f de x é igual a 2x menos 5, determina uma função afim, calcule. Aí vamos supor aqui que eu peço o f de 0. O que você vai fazer? Você, no lugar de x, você vai colocar o 0. Aí vai ficar, ó, 2 vezes 0 menos 5, ou seja, o f de 0 é igual a menos 5. Se você quer calcular o f de menos 5, o que você vai fazer? No lugar de x, você vai colocar o menos 5. Ó. F de menos 5 vai ser igual a 2 vezes o x aqui, ó. 2 vezes menos 5, menos 5. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 com menos 5 dá menos 15. F de raiz de 2. No lugar de x, vamos substituir aqui pela raiz de 2. Ó. Raiz de 2, no lugar de x, vai ficar 2 vezes a raiz de 2. Menos 5 vai ficar 2 raiz de 2 menos raiz de 5. É assim que a gente calcula o valor numérico. F de 10, aí no lugar de x você colocaria 10, aí 2 vezes 10 dá 20, 20 menos 5, 15, e assim sucessivamente. Equação da função afim a partir de dois pontos distintos. O que vai acontecer com a maioria das questões? Assim, e às vezes cai até no próprio Enem, que você pode usar até esse procedimento para resolver algumas questões. Ele dá dois pontos, diz que a função é linear, e através desses dois pontos você monta a função. A gente só pode montar uma função afim se a gente tiver dois pontos e a questão determinar que ela varia de forma linear, senão nós não podemos usar o conceito de função afim. Se f de r em r é uma função afim e são reconhecidas imagens de dois elementos distintos do seu domínio, ou seja, você tem dois domínios, duas imagens, f de x1 igual a y1, f de x2 igual a y2, é possível determinar a equação f de ax mais b com a diferente de 0, que define f. É justamente isso que eu disse. Se você tiver dois pontos e a questão garantir que ela varia de forma linear, você pode trabalhar, você pode encontrar a equação que define essa reta, ou essa função. Exemplo, considere a função f, né, afim. Olha, eu afirmei que ela era afim. Se eu afirmei que ela é afim, significa dizer que ela vai gerar no plano uma reta, certo? A função afim, a função do primeiro grau, sempre gera uma reta. Aí eu dei aqui o f de 0 que é igual a 2 e o f de 3 que é igual a 4. Eu dei dois pontos. Eu dei x2, o x sendo 0, o y vai ser 2. O x sendo 3, o y vai ser 4. Determine a sentença aberta f de x que define a função f. Então eu quero montar a função f a partir desses dois pontos. O que a gente vai fazer? Como f é uma função afim, eu determinei isso, ela é definida sempre por essa relação matemática. F de x igual a x mais b, certo? Com a sendo diferente de 0. Aí o que acontece? Eu tenho aqui na questão o f de 2, o f de 0, né? O f de 0 é igual a quem? O f de 0 é igual a 2.
Então, vamos substituir isso aqui na função. Ó. Ou seja, no lugar de x a gente coloca quem? O zero. Aí vai ficar 0 vezes a aqui, ó. 0 vezes a mais b. Como a gente sabe que o f de 0 é 2, aí vai ficar 0 vezes a mais b. Como a vezes 0 dá 0, a gente conclui que o b vai ser quanto? Vai ser 2. O f de 0 sendo 2, a gente conclui, substituindo aqui na fórmula, né? Ó. Lembre que o f de 0 é 2. Se o f de 0 é 2 e o x que ele deu aqui é 0, ó, 0 vezes a dá 0, ou seja, eu vou ter só o valor de quem? De b. Como aqui o f de 0 é 2, a gente conclui que o b é 2. Então, a gente já encontrou o coeficiente b. Lembrando que o coeficiente b a gente chama ele de coeficiente linear. Como é que a gente faz agora para encontrar o coeficiente angular, o a? A gente vai fazer o seguinte, através do outro ponto. Eu disse que o f de 3 é igual a 4. Então, se o f de 3 é igual a 4, a gente já sabe que o b vale quanto? O b vale 2. Substituindo na função, no lugar de x, a gente coloca o 3, né? F de 3, ó. 3 vezes a mais 2, que a gente já sabe o b, tem que ser igual ao f de 3, que vale 4. Ou seja, 3a mais 2 igual a 4, nós temos uma pequena equação do primeiro grau. Passo o 2 para o outro lado negativo, 3a igual a 2, passo o 3 dividindo, encontramos que o coeficiente a equivale a 2/3. Ou seja, montando a função, o a vale 2/3, então o f de x vai ser igual a 2/3 de x mais 2. Ok, pessoal? A próxima, exemplo 2. No mesmo padrão, escreva a lei de formação da função afim. Observe que eu coloquei aí esse detalhe, ela é uma função afim, cujas imagens dos elementos menos 1 e 2, ou seja, as imagens desses dois valores, ou seja, esses dois valores vão ser x, que é o domínio, e a imagem deles, respectivamente, vão ser 5 e menos 4. Como ela é uma função afim, ó, a gente define ela por f de x igual a x mais b. A gente vai usar o mesmo procedimento que eu usei na questão anterior. Nós sabemos que o f de menos 1 vale 5. Substituímos o menos 1 no lugar de x e substituímos o f de menos 1, que é o y, por 5. Então vai ficar a vezes menos 1 mais b igual a 5. A vezes menos 1 dá menos a mais b igual a 5. Aí com isso a gente tem uma equação do primeiro grau, só que com duas incógnitas. Não dá para a gente aqui ter certeza quem é o a, quem é o b. Mas para isso eu tenho um segundo ponto. O segundo ponto, quando o x é 2, a sua imagem aqui vai ser menos 4. Ó. Então, substituindo, vai ficar 2 vezes a, na função, né? Aqui, ó, 2 vezes a mais b é igual ao f de 2, que a gente sabe que é menos 4. Então, vai ficar 2a mais b igual a menos 4. Temos uma segunda equação. Então, com isso, temos duas equações com duas incógnitas formando o que nós chamamos de sistema. Para resolver o sistema, você resolve pelo método que você achar melhor. Eu gosto de usar sempre o método da adição. Como aqui é menos a, bastaria aqui ser menos 2 para a gente juntar as duas equações e cancelar o a. Então, o que foi que eu fiz? Multipliquei. Desculpa, pessoal. Eu vou multiplicar por menos 1, poderia multiplicar por 2, mas aqui eu vou multiplicar por menos 1, porque a gente já elimina no caso b, que é mais fácil. Então, multiplica por menos 1 a equação, ó. Aí o que vai acontecer com os sinais dos três valores aqui? O menos a vai passar a ser a, o mais b passa a ser menos b, o mais 5 passa a ser menos 5, e a equação de baixo a gente só repete. Então, pelo método da adição, o que a gente faz? Junta as duas equações, eu cancelo menos b com o mais b, dá 0, 2a mais a dá 3a, menos 5 menos 4 dá menos 9. Passa o 3 dividindo, menos 3 dividido por 3, a gente encontra que o a vale menos 3. Como é que a gente encontra agora o b? Aí se eu já tenho o a, substituo em qualquer uma das 4. Eu substituí nessa aqui, ó. No lugar de a, eu coloquei menos 3, ó. No lugar desse a aqui, eu vou colocar menos 3, ó.
menos 3 no lugar de A, jogo. Multipliquei tudo por menos 1, ó. Deixa tudo positivo, jogo o 3 para o outro lado. 5 menos 3, o b igual a 2. Com isso, nós temos a nossa função. O f de x é igual a menos 3, aqui era para ser um x, pessoal, menos 3x mais 2. Então, nós temos aqui a nossa função montada. Então, para eu montar uma função, nós podemos utilizar sempre esse processo do sistema de equações. Agora, para isso, a questão tem que dar sempre, ou tem que dar no mínimo, 2 pontos. Sem isso, não tem como você encontrar a função. Gráfico da função afim. A função afim ela é sempre definida por uma reta. Sempre vai ser uma reta. Aí o que acontece? O A, que é o coeficiente angular, que a gente chama de coeficiente angular, ele pode ser encontrado pela variação do y dividido pela variação do x. Aí aqui tem variação vertical, variação horizontal. Ou seja, seria esse menos esse dividido por esse menos esse. É a distância, né? Ó. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aí nós teríamos aqui o que nós chamamos de taxa de variação. Então, numa função afim, pessoal, a taxa de variação é justamente o coeficiente angular. É aquele número que vai acompanhar o x, vai acompanhar a variável dependente. Aí aqui, retas horizontais, o a é igual a 0, uma observaçãozinha. E retas verticais não tem a, ou seja, uma reta vertical, vocês sabem que não representa uma função. Coeficiente da função afim. Então, o a, como eu já falei, venho falando para vocês, ele é chamado de taxa de variação da função ou coeficiente angular. E o b, ele é chamado de coeficiente linear. Aí tem uma observação aqui, o b vai ser o ponto onde a reta toca o eixo y. Então, aonde o eixo y tocar, vai ser justamente o nosso coeficiente b. Se a gente voltar o gráfico anterior, observe que ele não teve continuação. Mas se ele tivesse continuação, vamos supor que ele tocasse aqui, ó, nesse ponto. Aqui já seria o valor de b. Não precisava você nem calcular. Você já saberia que o b na questão vale o valor correspondente ao termo onde a reta toca o eixo das ordenadas. Se b for igual a 0, certo? Temos uma função linear. A gente viu nos casos particulares. Raiz ou zero de uma função. Como é que a gente calcula raiz ou zero de uma função? No nosso caso aqui, uma função afim ou do primeiro grau. As funções de primeiro grau possuem apenas uma raiz, que é justamente onde a reta, que representa a função do primeiro grau, cruza o eixo x. Ou seja, a raiz da função vai ser o ponto onde o gráfico toca o eixo x. A raiz. O coeficiente b, que é o coeficiente linear, é onde o gráfico toca o eixo y. Agora, como é que a gente calcula a raiz de uma função? A raiz da função é justamente o ponto no gráfico onde o y é 0. O ponto onde o y é 0 é justamente o lugar onde o gráfico vai tocar o eixo x, que é o eixo das abscissas. Aí, partindo aqui para as atividades de sala, página 17 e 16, a primeira questão é bem simplesinha, ele pede só para você classificar as funções em função constante, afim, linear, afim de entidade ou apenas afim. f de x é igual a πx. Observe que essa função b é 0. Quando b é 0 e o a aqui é diferente de 0 e diferente de 1, nós temos aqui uma função afim linear. Quando ela é completinha, ela tem o a e tem o b, ela é somente afim. Essa aqui não tem o a. Quando não tem o a, só tem o linear, ela é chamada de constante. Isso aqui é da atividade do livro de vocês. Na letra D, tem o A, que é menos 3, e tem o B, que é 1/5. Então, ela é apenas afim. Na letra E, tem o A, que é 1, e tem o B, que é 9. Também é apenas afim. Agora, na letra F, observe que o coeficiente A dela é 1 e o B é 0. Quando isso acontece,
A função ela poderia ser linear, mas aí a gente chama ela de função identidade quando isso acontece. Só vai acontecer de ser função identidade quando o A for 1 e o B for 0. Segunda questão. Escreva as sentenças abertas a seguir na forma f de x igual a x mais b. Depois identifique o coeficiente angular, que é o A, e identifique o coeficiente linear, que é o B. O que a gente vai ter que fazer com cada função dessa aqui? Simplificar. Aquilo que a gente aprendeu no ensino fundamental. O que eu vou fazer aqui? 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 1, menos 3. Ó. 2x menos 2, esse vezes esse dá esse vezes esse dá menos 2. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Junto os termos semelhantes, 2x com menos 3x dá menos 1x. E menos 2 com menos 3 dá menos 5. Está aqui a função. Ela é uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau. Quem é o coeficiente angular dela? O angular dela é menos 1 e o linear dela é menos 5. Vamos ver a letra B. Letra B, nós temos um produto notável aqui, o quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo, o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6x, mais o quadrado do segundo. Aqui nós também temos outro produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Juntando os termos semelhantes, x ao quadrado com x ao quadrado dá 2x ao quadrado, 6x, repete, não tem ninguém, e 9 menos 25 dá menos 16. Aí o que acontece? Essa função não é uma função afim. Se ela não é afim, ela nem tem angular e nem tem o linear. Letra C. Quadrado da diferença, quadrado da diferença. Aí como é que vai ficar? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, observe que esse menos aqui, eu coloquei a expressão resultante dentro de um parênteses, porque o sinal vai ser trocado porque o menos está fora. Aí quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Faz o joguinho de sinal, menos por mais, menos por menos, mais, menos por mais, menos. Cancela aqui, termos simétricos, x ao quadrado cancela com menos x ao quadrado, menos 2 mais 14x vai dar 12x, 1 menos 49 dá menos 48, aqui é uma função afim. Quem é o coeficiente angular dela? 12. Quem é o linear? Menos 48. Letra D. f de x igual a 9 menos 16, aparente x mais 5. Aplica a propriedade distributiva aqui, Menos 16 vezes x dá menos 16x, menos 16 vezes 5 dá menos 80, menos 16x, 9 menos 80 dá menos 71, também é uma função afim. Coeficiente angular, menos 16, coeficiente linear, menos 71. Terceira questão, encontre os zeros das seguintes funções afim. O que é encontrar o zero? Encontrar o zero é achar a raiz da função. Como é que a gente acha a raiz da função? Pega a função e iguala ela a zero. Vou pegar 2x menos 3 igualar a zero, resolver passo menos 3 para o segundo membro, o 2 passa dividindo, está aí a raiz da função. Lembrando que aqui seria o ponto do gráfico que toca o eixo x. Aqui, pega a função f de x, que é a mesma coisa que y, igual a zero. Ou seja, 9x mais raiz de 3 é igual a zero. Passa a raiz de 3 para o segundo membro, negativo, passa o 9 dividindo, nós vamos ter que o x aqui, ou seja, a raiz dessa função é menos a raiz de 3 sobre 9. Então é bem simples, iguala a função a zero e resolve a equação. Letra C. Letra C não tem um linear. Quando isso acontece, pessoal, a raiz da função sempre vai ser zero. 7 quartos de x igual a zero. Se 7 quartos de x é igual a zero, o x só pode ser zero. Então está aí a solução das letras da questão 3 do livro de vocês. Quarta questão. Quarta questão é o seguinte: determine a sentença aberta. Ele quer que você monte a função ax mais b, cujo gráfico está mostrado a seguir. Observe que ele falou aqui que era afim, mas nem precisava. Como no gráfico ele determinou que
o gráfico é uma linha reta, a gente já poderia supor que era uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau. Só que eu disse a vocês o seguinte, que para achar uma função, montá-la, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Aí o que acontece? No gráfico aqui eu tenho 2 pontos. Eu tenho 0 e 2 e tenho o ponto 2 e 1. Só que tem um detalhe aqui. O gráfico tocou o eixo Y aonde? No 0 e 2. Então aqui vale 2. Então o 2 aqui já é o nosso coeficiente linear. Ó, se o f de 0 é igual a 2, temos que o coeficiente linear b é igual a 2. O ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas corresponde ao coeficiente b. Então, se o f de 0 é 2, já temos o valor de b. Agora é só substituir. Ó. Temos o par ordenado 2 para x e 1 para y. O que acontece? Ó? Pegamos o 2, substituímos no lugar de x e substituímos o 1 no lugar de y do f de x, ou no caso aqui do g de x, né? Aí vai ficar 2a mais b igual a 1. Só que nós já sabemos que o b vale 2, ou seja, 2a mais 2 é igual a 1. Se 2a mais 2 é igual a 1, passo 2 para o segundo membro, 1 menos 2 dá menos 1, a gente encontra o nosso coeficiente angular. Ou seja, a função g que define essa função é menos 1 meio de x, que é o a, mais o b, que é 2, que a gente acabou de encontrar aqui, supondo, né, que aqui é o ponto onde o gráfico toca o eixo y, não é isso? Tocou o eixo y, coeficiente b. Aqui, pessoal, aqui seria a raiz da função. Para encontrar esse ponto aqui, se a questão pedisse, era só pegar a função e igualar ela a 0. Quinta questão. Determine a taxa de variação de cada função. Quem é a taxa de variação em uma função afim? É justamente o coeficiente angular. É bem simples essa questão. Letra A. Quem é o coeficiente angular ou a taxa de variação? É 1. É quem acompanha o x. Letra B. Y igual a menos 3x mais 4. Quem é a taxa de variação? Menos 3. Letra C. 4 mais x. Tomar cuidado que ele jogou o x para o outro lado. Para não pensar aqui que a taxa de variação A é 4. No caso, o linear é 4 e o angular, que é a taxa de variação, é 1. Letra D. F de x igual a raiz de 3 menos 2πx. Observe que quem acompanha o x aqui é menos 2π. Ou seja, o nosso coeficiente angular, a taxa de variação aqui é menos 2π. Letra E. Raiz de 3 sobre 3x. Ou seja, nosso coeficiente angular, ou a taxa de variação, é raiz de 3 sobre 3. E na letra F, f de x igual a 4, é uma função constante. Quando isso acontece, é porque o a é igual a 0. Então, pessoal, bons estudos. Com isso, a gente conclui a nossa aula sobre função afim.